Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês. É um prazer estar novamente aqui. E estamos aqui para atender uma nova demanda que o professor Luiz Antônio, nosso querido coordenador, passou para a gente. Ligou e falou, pô, Marcelo, o negócio é o seguinte, eu quero que você grave alguma coisa sobre quadro natural brasileiro, paisagem brasileira, tem que gravar com resolução de exercícios. Aí eu fiz a seguinte proposta, falei, professor, se é para gravar o quadro natural brasileiro, vai demandar muito tempo a gente gravar, tipo assim, relevo, clima e tal. Perdão, então eu propus para ele o quê? 6 domínios morfoclimáticos, 6 grandes paisagens naturais do Brasil. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, certo? Mares de Morros, que é a Mata Atlântica, a Araucária e as pradarias, a Campanha Gaúcha, certo? Ué, ele topou, deu de acordo pelo WhatsApp, falou, professor, mete bronca. Eu falei, beleza, mestre, então vamos preparar e tá gravado. Então, nós começaremos pelo domínio amazônico e depois eu vou para o domínio na Caatinga, na gravação de hoje. Certo? Na verdade, hoje eu vou ser bem franco, é 5 de fevereiro, sexta, véspera de carnaval. Então, vamos lá, eu vou começar por aqui. Certo? Agora, olha só, antes de ir para a questão direta do domínio amazônico, que a gente vai, eu tenho que fazer essa introduçãozinha aqui para vocês, que é o seguinte. Pessoal, como vocês estão vendo, esse aqui é um mapa temático, tá? Marcelo, como que você sabe? Ué, porque o tema dele é vegetação. Tá aqui, ó, Brasil, vegetação. É o tema dele. Ele é um mapa temático, certo? Muito bem. Agora, eu gostaria que vocês observassem esse mapa e percebessem o seguinte. Não existe nenhuma parte do território brasileiro que não está preenchida, que não está com alguma cor, alguma coloração. Todo o território brasileiro aqui, coloridinho, beleza, e o respectivo tipo de vegetação aqui na legenda. Certo? Muito bem. Então, esse mapa aqui é o mapa dos tipos de vegetação do Brasil. Maravilha. Então, qual é a diferença para esse? Marcelo, aí, ó, tem umas faixas em branco aí, ó. Como é que fica? Exatamente. Este mapa, como você está vendo pelo título, não é um mapa de tipos de vegetação. Este é um mapa de domínios morfoclimáticos do Brasil. Marcelo, mas peraí, qual que é a diferença? Pessoal, tipo de vegetação é um tipo de vegetação que você pode ter no Brasil. Pode ser floresta amazônica, pode ser cerrado, pode ser pantanal, mata dos cocais, mangue. É um tipo de vegetação. Pessoal, o domínio morfoclimático, que é uma expressão criada pelo professor Aziz Absaber, o domínio morfoclimático, ele é caracterizado por ter o predomínio, daí o nome, de um tipo de clima, um tipo de vegetação, um tipo de estrutura geológica e um tipo de relevo. Certo? É isso. Tá ok? Mas então me dá um exemplo. Tá bom, vou falar já de um que a gente vai entrar daqui a pouco. Domínio amazônico. Beleza? Muito bem. Por acaso o domínio amazônico tem o predomínio de um tipo de estrutura geológica? Tem. É uma bacia sedimentar. Uma bacia sedimentar, as bacias sedimentares predominam ali. Beleza. Marcelo, tem o predomínio de um tipo de relevo? Tem. Depressões e planícies, terras mais baixas. Tem o predomínio. É o que predomina lá. Tá. Tem o predomínio de um clima? Tem. Clima equatorial. Sem problema nenhum. Tem. E de um tipo de vegetação? Tranquilo, floresta amazônica. Então é um domínio. Então me explica por que o Pantanal Mato Grossense não é? Está aqui o Pantanal Mato Grossense como um tipo de vegetação do Brasil. No entanto, ele não é um domínio morfoclimático. Por quê? Por acaso, o Pantanal tem um tipo de estrutura geológica predominante? Tem. É uma bacia sedimentar também. Por acaso, Pantanal tem um tipo de relevo predominante? Claro que tem. É uma planície, certo? O Pantanal tem um tipo de clima predominante? Tem. Clima tropical semiúmido, ou tropical continental, ou tropical típico, verão chuvoso, inverno seco. É aqui que a porca tosse o rabo.
Ah, vegetação não. Pessoal, embora muitos coloquem um predomínio de vegetação savânica, certo? Alguma coisa assim, cerrado, tá dentro do Pantanal. Dentro do Pantanal você tem vegetação hidrófila, água-pé, Vitória Régia. Dentro do Pantanal você tem trecho de mata tropical, você tem, certo? Você tem campos nativos, que é a vegetação gramínea. Então é nessa hora que você pergunta, qual é o tipo de vegetação que predomina no Pantanal? Nenhuma. Ele é tratado como um complexo vegetal, porque tem vários tipos de vegetação dentro dele. Então ele pode ser um tipo de vegetação, mas não é um domínio morfoclimático. Domínios morfoclimáticos no Brasil são esses 6. Amazônia, Caatinga, Cerrado, mares de morros, Mata Atlântica, Araucária e Pradaria, Campanha Gaúcha. Os espaços em branco constituem o que nós chamamos de faixas de transição ou ecótones, ou ecótono. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa diferenciação? Então, se isso está entendido, nós podemos começar. Domínio amazônico. Moçada, o domínio amazônico é o mais extenso domínio morfoclimático brasileiro. Tá? Pega todos os estados da região norte, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e parte do Maranhão, e Tocantins, parte do Maranhão e parte do Mato Grosso. Certo? Beleza? É o mais extenso domínio brasileiro, tem uma área superior a 3,5 milhões de quilômetros quadrados, predominantemente na região norte do Brasil. Claro que não é um domínio também exclusivamente brasileiro. Você o encontra na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela e em trechos das Guianas e do Equador. Certo? Muito bem. Agora, quais são as suas características? Vamos lá. Primeiro, vamos começar. Você viu, né? Você tem que pegar o domínio, o relevo. Moçada, o relevo do domínio amazônico, ele tem uma coisa que a gente tem que explicar, que é o seguinte, olha só, presta atenção. Pessoal, durante muito tempo, essa aqui foi a classificação do relevo brasileiro, de 1957 até 1995. Antes dessa, tem uma classificação do professor Haroldo de Azevedo, que é de 1949. E o professor Haroldo de Azevedo botava todo esse amarelo aqui como planície amazônica. Esta classificação do professor Aziz Absaber, você está vendo que ela tem aqui, ó, planície, está aqui. Mas perceba que ele acrescentou uma expressão aqui. Essa faixa amarela, o professor Aziz Absaber, ele detectou que isso aqui constituía as chamadas planícies e terras baixas amazônicas. Marcelo, por favor, por que planícies e terras baixas? Meu caro, pelo seguinte, na Amazônia, você tem 3 níveis altimétricos distintos. Quais são? O primeiro deles é o que nós chamamos de igapó. O igapó é a parte mais baixa do terreno. Vamos dizer assim, é a parte que está à margem dos rios e permanece alagada até em boa parte do ano. Você entendeu? É a parte mais baixa do território. Após o igapó, você tem, está aqui o igapó, você tem a várzea. O que é a várzea? A várzea é a área que é inundada somente durante as cheias. Então, durante as cheias dos rios amazônicos, eles ocupam a várzea, certo? Obviamente, na vazante, no período da seca, ele volta para o leito normal. O problema é que tem também a terra firme. E o que é a terra firme? É a parte da Amazônia onde a água nunca chega. Nunca chega lá. Seca o ano inteiro. E aí vem uma coisa que, de repente, boa parte do pessoal confunde. Se alguém te perguntar, na região amazônica, dentro da floresta, a maior parte é igapó, várzea ou terra firme? Exato, terra firme. O quê? Que é isso, Marcelo? Você está me dizendo, então, que na Amazônia a maior parte da floresta não é alagada? Não. Não. A maior parte da floresta é terra firme. Não é alagada, certo? E aí é que está. Pessoal, se você pegar
desde o Egito Antigo, naquele negócio do Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Se você pegar o delta do Ganges, se você pegar a Mesopotâmia, gente, o que caracteriza uma planície, nós chamamos uma planície aluvial, é o fato de ela ser alagada durante uma parte do ano. Ela fica alagada. Certo? É isso que a caracteriza. No entanto, a maior parte da Amazônia é formada por terras de baixa altimetria que não são alagadas. Então, não constituem uma planície típica. Você entendeu? Por isso que na sua classificação, o professor Aziz Absaber resolveu colocar assim: planícies, porque tem planície, é o Igapó e a Várzea. E as terras baixas representam a terra firme, que é a parte que nunca é alagada. Então ele botou essa denominação, planícies e terras baixas amazônicas. E isso aqui permaneceu durante aproximadamente 38 anos. Até que em 1995, o professor Jurandir Luciano Sanches Ross, certo, propôs esta nova classificação do relevo brasileiro, baseado nos dados coletados pelo projeto Radam Brasil, projeto que durou 15 anos, de 1970 a 85, de mapeamento do território brasileiro por radar. Certo? E saiu isso aqui. Olha o que virou a Amazônia. Presta atenção. Vocês viram aqui que eu falei das planícies e terras baixas, e aqui em cima, Planalto das Guianas. Tá? O professor Haroldo de Azevedo, em 49, tinha colocado isso aqui também. Beleza? Pessoal, o projeto Radam Brasil permitiu um detalhamento fabuloso do território brasileiro. Mas perceba que as manchas continuam lá em cima. Eu sei que aqui, ó, elas eram mais contínuas, pegando uma área maior. Mas você percebe que, grosso modo, principalmente aqui em Roraima, aqui, as cores continuam caracterizando planaltos. Neste mapa, o laranja escuro, mais escurão, é planalto. O laranja amarelo intermediário é a depressão. E o amarelo bem clarinho é a planície. Ah, Marcelo, mas espera aí. Na outra classificação do relevo, essa aqui não tem depressão. Exato, porque você não tinha um detalhamento tão acurado, certo, do terreno. Tá? O nível de detalhamento é maior. Então, agora, são 3 unidades do relevo. Planaltos, depressões e planícies. E o que nós descobrimos na Amazônia? Que a maior parte do domínio amazônico é formado por depressões. São basicamente 3 depressões, perdão. A depressão da Amazônia Ocidental, a depressão da Amazônia Setentrional e a depressão da Amazônia Meridional. Isso aqui é uma depressão marginal, certo? A margem da planície. Tá? Beleza? Então, a maior parte do domínio amazônico é formado por terras baixas, mas que se caracterizam como depressões. Marcelo, mas por que elas são depressões? Porque essas depressões são mais elevadas que a planície. Olha o que sobrou da verdadeira, vamos dizer, da chamada planície amazônica. É isso aqui, ó. O que sobrou foi isso aqui. É isso aqui que está dentro daqui, ó, pintado de preto. Isso aqui é a planície amazônica. Por quê? Porque é a área que representa o Igapó e a Várzea. Você entendeu? É isso. É isso aqui. Em volta são áreas mais altas que não são alagadas. Não de grande altitude, mas são mais altas que a planície. Então são depressões. Agora, o laranja escuro são os planaltos. Só que aí tem uma coisa. Pessoal, como você está percebendo, os planaltos no domínio amazônico, eles aparecem muitas vezes de forma aqui, ó, isolada, descontínua. São formações como a Serra de Carajás, a Serra do Cachimbo, certo? A Serra dos Apiacás, a Serra dos Caiabís, e aqui em cima é o antigo Planalto das Guianas.
Só que nesta classificação do professor Jurandir Ross, como é que ele chamou esses planaltos? Ele chamou esses planaltos de residuais. São planaltos residuais, norte-amazônicos e sul-amazônicos. Marcelo, mas por que residual? Residual vem de resíduo, de resto. Por quê? Meu querido, pelo seguinte, observe esta imagem do Pico da Neblina e do Pico 31 de Março. Um do lado do outro. Certo? Ponto mais alto do Brasil, 3.000 metros de altitude. Perceba como que ele está aqui, mas parece que em volta dele é uma área mais baixa, arrasada. Certo? Isso aqui, moçada, não significa que foi ele que subiu. Foi isso aqui que desceu. Isso aqui foi arrasado pela erosão. Então, o que ele é aqui no meio do terreno? Ele é uma sobra. Ele é um testemunho que isso aqui já pode ter sido uma área mais elevada, mas que foi arrasada pela erosão. Certo? Você tem movimentos epirogenéticos também, mas a erosão atuou fortemente aqui. Então, por isso que você fala que é uma sobra. É um resíduo. Daí a expressão planalto residual. Marcelo, e esse ponto mais alto aqui do Brasil, certo? O Pico da Neblina, está dentro do domínio amazônico? Dentro do domínio amazônico. Ele, o 31 de março. Certo? Então, o relevo amazônico, ele apresenta um relevo formado essencialmente por depressões, originando baixos planaltos e as planícies aluviais. As planícies aluviais, Igapó e Várzea, formado por um sistema fluvial no leito e nas margens de drenagem, incluindo as planícies de inundação, várzeas e as áreas deltaicas, que é a foz do Amazonas, que é mista, com material mais fino extravasado dos canais nas cheias. As maiores altitudes estão no Planalto das Guianas. Por favor, antigo Planalto das Guianas, hoje planaltos residuais norte-amazônicos. É o nome nessa classificação. Certo? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material, cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.